Ok. Olá, bom dia de novo. Estávamos aqui nas recepções a conhecermos um bocadinho melhor. Eu também acabei por ainda não me apresentar muito bem, mas o meu nome é Ana Júlia, também falo de Leiria, porque estão aqui algumas pessoas também a assistir, que nos estão a assistir pelo menos de Leiria. Eu sou Ana Júlia, como eu estava a dizer, sou psicóloga de formação, aromaterapeuta de paixão. Sou mãe de 3 filhos e foi sobretudo também pela questão dos meus filhos, e se calhar à semelhança de muitos dos que aqui estão, em termos de curiosidade, foi precisamente pelos meus filhos que desde muito cedo comecei a interessar por encontrar algumas respostas para as situações que vinham surgindo no dia a dia, sobretudo pelo meu filho mais velho, não é? Pelo primeiro, geralmente o primeiro ser mãe, primeira viagem é sempre a primeira aventura, pelo primeiro que desde muito cedo começou a apresentar questões respiratórias e eu um bocadinho na tentativa de o ajudar. Fui-me iniciando também nestes mundos das terapias que eu digo que são complementares e não alternativas, e fiz formação como terapeuta de reflexologia, para através do toque também reforçar um bocadinho o sistema imunitário e tentar de alguma forma controlar as crises dele, e foi um bocadinho também nessa formação que, isto aconteceu aqui uma coisa, peço desculpa, que descobri também o poder dos óleos essenciais aliados um bocadinho ao toque. Também foi uma aula que dei na semana passada, que não sei se alguns de vocês também já estiveram presentes, sobre aliar um bocadinho o toque, a massagem também com os óleos essenciais. E foi precisamente na reflexologia que descobri o poder da aromaterapia, como vos estava a dizer. Na altura usava óleos nacionais, e tinha de facto alguns resultados, mas não os resultados que eu esperava. E sobretudo com o meu filho eu tinha sempre muito receio de usar os óleos essenciais, porque daquilo também que me explicava havia alguns óleos que, ao invés de serem positivos para as questões respiratórias dele, no caso dele até poderiam ser espasmódicos, ou seja, agravar as crises. E foi um bocadinho nestas pesquisas também da internet, se calhar também à semelhança de muitos dos que aqui estão, que descobri a marca do Terra, a empresa do Terra, que se apresentava como tendo os melhores óleos do mundo, de uma qualidade de fato muito mais controlada, certificados para uso terapêutico, inclusive certificados para uso interno. Eu percebi, espera aí que isto é um outro mundo. Okay? Na altura fiquei curiosa, sobretudo mais até pelo kit emocional, uma vez que era psicóloga, e fiquei logo muito interessada também em conhecer essa linha de óleos, essas misturas muito, muito interessantes. Mas eu assim que abri um frasco percebi que aquilo não era exatamente igual àquilo que eu estava a utilizar, ou seja, o aroma era muito mais intenso, tínhamos logo ao nível emocional, cada frasquinho de óleo que abríamos era logo ali uma mistura de sensações, e fiquei curiosa em saber mais. E na minha segunda encomenda, não é? Isto foi no primeiro mês, no segundo mês, mandei efetivamente vir este kit de farmácia, de qual vos vou falar aqui hoje, e começar a experimentar os óleos, em particular uma mistura específica, que também vou aqui falar, que é a mistura respiratória com o meu filho, e o que é certo é que eu logo na primeira noite comecei a ver resultados, consegui aquilo que tanto queria, que era de alguma forma evitar uma medicação diária que ele tinha de tomar. Não é que ele não continue a tomar em SOS quando faz crises, porque é asmático e o será sempre, mas o que é certo é que deixou de precisar daquela medicação de forma profilática que tinha de tomar diariamente. A partir daí eu própria senti a necessidade de aprender mais, e estávamos aqui no bate-papo a falar sobre a necessidade de formação. Eu também senti essa necessidade, formei-me como profissional de aromaterapia, como aromaterapeuta profissional, fiz também formação em psicoaromaterapia, agora em aromaterapia clínica e científica. Bem, não tenho parado, porque gosto de facto muito de perceber o porquê dos óleos atuarem tão bem, de uma forma tão rápida, e sobretudo também para ter segurança, para percebermos. Eu nunca digo para deixar de tomar medicação para usar óleos essenciais, não é nesse sentido. O que digo é que, iniciando a utilização de óleos essenciais, se calhar de alguma forma nós vamos começando a deixar de precisar de tanta medicação, numa atitude mais preventiva, e sem dúvida que os óleos essenciais cá em casa são sempre uma primeira linha de atuação, ou seja uma dor de cabeça, seja uma dor de ouvidos, uma dor de garganta, uma febre, o que for, a primeira linha de atuação serão sempre os óleos. Não funcionando, eu própria não entendendo muito bem o que se passa. Temos a nossa medicina alopática, maravilhosa, temos as urgências também maravilhosas, os médicos de família, e tudo pode ser complementar uma coisa à outra. Por isso esta é a minha visão, não é uma visão nada de radicalismos, não é esse o objetivo, mas sem dúvida que eu vos posso dizer que muita medicação cá em casa começou a passar do prazo, precisamente porque os óleos essenciais passaram a ser a nossa primeira linha de atuação.
E esta aula pretende precisamente vos transmitir isto, transmitir que a natureza tem muito para nos dar e que se calhar temos na natureza muito mais respostas do que aquelas a que hoje em dia temos acesso. E porquê que digo hoje em dia? Porque aquilo que vos vou aqui falar não é uma moda, ou seja, é uma história que já tem milhares de anos e que se calhar os nossos antepassados já tinham com eles este conhecimento, já tinham com eles este saber, e se calhar os nossos pais, as nossas mães, as nossas avós, eu aqui falo muito também nas mulheres, não é? Nas mães que de alguma forma foram passando este saber, também elas tratavam de nós com recurso muitas vezes às plantas e até à aromaterapia, como vamos também se calhar descobrir aqui hoje. Não é? E então vamos começar. Está aqui a Maria a dizer que também gosto muito de reflexologia, é maravilhoso, sem dúvida, sem dúvida. E então aliar os óleos essenciais com a reflexologia nos pontos específicos é fantástico, mesmo com crianças, é mesmo muito, muito rico. Quem sabe, uma próxima aula eu volto a falar disso também, porque também penso que é muito importante, sobretudo nas crianças, perceber esses pontos onde poderemos aplicar os óleos. Então, como eu vos estava a dizer, apesar desta questão da aromaterapia surgir aqui um bocadinho como uma nova moda, não é? Que parece que agora toda a gente fala de óleos essenciais e ficamos assim, será que isto é moda, agora toda a gente quer falar de óleos? De facto não é assim, ok? E tal como eu vos estava a referir, isto se é uma moda, uma novidade já com milhares de anos, com muitos, muitos anos. Okay? Eu deixei aqui duas imagens, mas isto há muito mais, mesmo na Índia, esta é no Egito, mas noutras situações do Egito. Em termos de história da aromaterapia, é de facto muito antiga e muito rica em termos de evidências. Mesmo, por exemplo, nesta imagem aqui de um túmulo no Egito, de 5.000 anos antes de Cristo, verificam-se também em algumas representações a evidência da aromaterapia, não é? Aqui as plantas através do aroma, mas também encontraram vestígios de pequenos potes junto de pessoas que eles reconheciam à partida como médicos ou terapeutas e encontravam esses potes precisamente com óleos essenciais. E curioso que ao fim de milhares de anos, ao abrir esses potes, a essência ainda conseguia ser reconhecida, ora se era de rosa, ora se era de limão, de plantas, o que fosse, eles conseguiam reconhecer que óleo é que ali estava. Bom dia a quem vai chegando, sejam bem-vindos. Aqui na figura da direita também acho curioso esta imagem, que é precisamente do Hipócrates, o nosso pai da medicina, não é? E que em plena pandemia na Grécia Antiga, pediu precisamente para fazerem uma grande fogueira, onde fez a defumação de algumas plantas, precisamente para reforçar o sistema imunitário das populações da cidade de Atenas, para de alguma forma tentar controlar a peste, precisamente para evitar a propagação do vírus, não é? Que estava na altura a assolar toda a cidade, e também de alguma forma reforçar o sistema imunitário da peste. Okay? Curioso, não é? Que estamos neste momento também a enfrentar uma pandemia, a importância que as plantas já estiveram e que neste momento também se está a reconhecer, também de alguma forma poderão ter um papel muito, muito interessante também na pandemia que estamos agora a enfrentar. Atenção que eu nunca falo de curar nada, falo sempre da questão do apoiar, prevenir, reforçar, ok? Mas que é um mundo, é mesmo um mundo, ok? Vou-vos aqui tentar mostrar um vídeo que espero que não bloqueie, porque ele às vezes dá aqui assim um bocadinho de confusão. Penso que coloquei o som, a ver se hoje é a primeira, mas é um vídeo que me é muito, muito querido e já vão ver porquê. De onde que vieram os animais? De onde que nós viemos? Da natureza. Antes de existir os remédios alopáticos, as químicas produzidas nos grandes laboratórios, de onde que vinham os nossos remédios? De onde que vinha a sustentação da nossa saúde e bem-estar? Das plantas que eram colhidas no fundo do quintal, na chacrinha, no meio do mato, as raizeiras iam na mata, catavam as raízes e faziam as garrafadas. Até hoje isso acontece, com muita eficiência, inclusive, né? E faziam os remédios, e faziam as amassadinhas. Minha avó fazia muita amassadinha para a gente chegava, que dor no estômago. Peraí, meu filho, corria lá no fundo, amassava umas folhinhas, toma aqui, come aqui. Logo você estava bom. O que ela estava fazendo? Ela estava difundindo, né? Ela estava passando para nós o poder que as plantas têm. E é isso que o óleo traz de forma pura, né? E com os animais é a mesma coisa. Quando você tem um animal, você já viu, por exemplo, um gato, um cachorro, o quanto que eles comem plantas? É só você soltar um pouquinho, está comendo a grama, ele está comendo um matinho aqui, está comendo o outro ali. Ai, tadinho, será que ele está com problemas? Não, ele está ajudando a digestão, ele é sábio e ele só come aquilo que ele precisa. Eu tenho samambaia, tenho Comigo Ninguém Pode, tenho um punhado de planta tóxica. Meus cachorros não tocam nelas.
e fica lá. Eles passeiam no meio deles, não tocam. Por quê? Porque eles sabem que aquilo ali é tóxico. Eles são sábios, né? A natureza já ensinou para eles. Então é isso que nós temos que entender. Conseguiram ouvir, podem também comentar no bate-papo se conseguiram. Eu penso que pelo menos não houve ninguém aqui a escrever, não se ouve nada, acredito que tenham conseguido ouvir. Então quem é este senhor? Este senhor é o António Fernandes, ele é veterinário, ok? A página dele até é sobretudo dedicada mais à aromaterapia em animais, okay? Mas eu adoro simplesmente este vídeo, okay? Precisamente para nós reconhecermos a ancestralidade da aromaterapia, não é? Quem é que daí, já estou a ver correr tudo bem, quem é que daí não se lembra das bacias, das panelas com umas folhas de eucalipto, não é? E pormos uma toalha por cima para estar ali de alguma forma a inalar, okay? E outras coisas que já vamos aqui ver que também são aromaterapia, que também são a utilização de óleos essenciais, okay? Pois, eu fiz, não é? Todos temos um bocadinho essa experiência. Eu próprio, mesmo com a questão do meu filho, eu ouvia dizer essa questão para a parte respiratória dele, que talvez fosse importante, mas, por exemplo, as folhas de eucalipto para um asmático até podem ser espasmódicas, era um dos exemplos, okay? Daí também a questão de depois percebermos, em termos de aromaterapia, que óleos é que se podem ou não utilizar depois para cada condição de saúde, precisamente para criarmos uma farmácia, não é? Para passarmos a ter este cuidado. Mas vamos então perceber o que é isto de um óleo essencial, o que é isto então da aromaterapia, para perceber se já usamos, se não usamos, e depois a forma simples, como a do terra, não é? Neste caso, nos traz essa magia, essa dádiva da natureza, que é precisamente isso que significa do terra, é a dádiva da natureza, nos traz assim a fresquinhos, logo depois prontos a aplicar e prontos a utilizar. Então o que é isto de um óleo essencial? Okay? Eu faço sempre este trocadilho nas minhas aulas com a história do essencial, mas essencial remete-nos efetivamente para essência, ou seja, para uma questão aromática, e sem dúvida que o óleo essencial é a componente aromática de uma planta, produzida por uma planta, e essencial é que é algo de muito importante. Importante para a planta, mas também para nós. Okay? Importante para a planta no sentido que o óleo essencial é muitas vezes a defesa dessa mesma planta, ou seja, as plantas enquanto seres vivos que são não podem propriamente lutar ou fugir em caso de ameaça, então tem esta necessidade de produzir, de libertar um óleo essencial precisamente para a sua proteção, okay? Mas também para a reprodução da sua própria espécie, ou seja, para atrair agentes polinizadores, por exemplo, e é curioso que vem aí o Dia dos Namorados e nós percebemos que, por exemplo, temos muitos óleos essenciais que têm um efeito afrodisíaco, não é? Afrodisíaco, de aumentar a libido, seja ela feminina, seja ela masculina, não é? Tivemos aqui algumas aulas também sobre isto esta semana, porque efetivamente depois os óleos também têm essa componente, não é? Isto já só assim título de curiosidade, mas para vos deixar também assim um cheirinho do que é este mundo da aromaterapia. Mas então esses óleos essenciais, como eu estava a dizer, podem ser extraídos de várias partes da planta, e eu até gosto de dar esta imagem, para mais uma vez vocês verem que já reconhecem ou já viram óleos essenciais. Se nós, por exemplo, dobrarmos uma cascazinha de limão, há um óleozinho que sai dessa mesma casca. Okay? Isso é óleo essencial de limão. Da casca da laranja acontece exatamente o mesmo. E mesmo nessa imagem microscópica que vocês aí têm, veem folhas de hortelã-pimenta, que ao serem observadas então desta forma mais aprofundada, vêm umas bolsazinhas, que são precisamente as bolsas onde são produzidos esses óleos essenciais, que quando nós esfregamos uma folha de hortelã nas nossas mãos, vamos rebentar estas bolsas e vai-se libertar aquele mesmo aroma, vai-se libertar essa mesma gota de óleo essencial. Posso-vos dar o exemplo, por exemplo, nos campos de lavanda, estas mesmas bolsas aromáticas ainda são mais fininhas, daí que muitas vezes só o vento batendo nessas mesmas flores, não é, da lavanda, neste caso, já há algumas das bolhas que são rebentadas e daí vir aquele aroma se formos a um campo de lavanda. Okay? Isto só a título de curiosidade, perceber que nós já nos apercebemos que a aromaterapia anda por aí. Okay? Mas estamos a falar, por exemplo, do limão, dessa questão de prensar cascas de limão e verificamos que sai então o óleo essencial, não é? Isso é um método de extração. Nós verificamos que, por exemplo, se formos falar de pétalas de rosa, mesmo hortelã-pimenta, outras plantas que não podemos ir só pelo método de preensão, okay? Temos de ir para outros métodos de extração, por exemplo, pela destilação a vapor e ainda há outros. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque efetivamente, se vocês forem, por exemplo, uma loja e virem assim uma prateleira com os óleos essenciais todos ao mesmo preço, isso é completamente impossível e isso não são de
todo óleos essenciais. Okay? Aquilo que eu aqui estou a falar são óleos essenciais totalmente puros. Por exemplo, quando eu vos mostro um óleo de limão, okay, eu estou somente a falar de cerca de 40 limões, todos descascados finamente, que passa pela tal prensa para fazer tão e somente a extração do óleo essencial de limão. A tal ponto que, por ser 100% puro, pode inclusive ser ingerido. Não há ali mais nenhum excipiente, mais nada para o óleo ficar mais barato para poder ser vendido, não há absolutamente mais nada para questões de conservação, não, o óleo é aquele. Muito daquilo que nós encontramos às vendas, às vezes até no Aldi, no Lidl, isso são essências que têm uma componente aromática, algumas vezes até é sintética, okay? Essa mesmo componente aromática, ou seja, fabricada em fábricas, não é natural, okay? Mas noutras até pode ser, só que é apenas uma percentagem daquilo que está naquele frasquinho. Okay? Vocês podem ver o rótulo e rapidamente se aperceberem disso. Okay? Aquilo que eu estou aqui a falar são óleos certificados para uso terapêutico e mesmo quando eu aqui falar de ingestão, eu pessoalmente que já usei outros óleos, eles próprios não eram recomendados para ingestão. Porquê? Porque pouquíssimas marcas a nível mundial conseguem garantir um nível de pureza que permita que o óleo seja ingerido. Okay? Por isso é que vocês mesmo, quando estão aqui a falar, ao nível da formação, às vezes há algumas formações que desindicam a questão da ingestão, porque até a do Terra entrar em mercado, não era garantido um nível de pureza e de segurança e de qualidade que permitisse ser feita essa ingestão com segurança. Okay? Por isso é uma questão assim, um bocadinho mais específica, mas que eu tenho de reforçar que para ingestão ou para outras questões, mesmo para uso tópico ou com crianças, eu tenho de falar de óleos 100% puros e óleos de fato de qualidade para poderem ser utilizados. E nesse sentido é normal vocês encontrarem óleos a vários preços, por exemplo, o óleo de limão, o óleo de laranja são óleos bastante acessíveis, ok? Mas, por exemplo, se calhar o óleo de rosa, que por acaso nos primeiros dias deste mês até veio na sua versão touch, assim com 20%, que foi assim a loucura, é um dos óleos mais caros que a do Terra tem, um bocadinho menos acessível, okay? Mas também é para situações assim também mais específicas, não é? Mas para vos dizer que também há óleos para todos os preços. Agora, que se vimos que são todos ao mesmo preço, algo de estranho ali se passa. Outra questão importante é que vocês aqui veem, eu pus aqui esta imagem em baixo numa melissa em 2 frascos e vocês veem que não é exatamente a mesma coisa. Isto porquê? Porque a do Terra também pelo fato de ser uma marca já com bastante prestígio, à semelhança de outras marcas como a Adidas, a Rolex, whatever, não é? Já começam a surgir algumas contrafações, ok? Inclusive, mesmo na Wish, na AliExpress, às vezes a gente vai a procurar e encontra lá do Terra, e as pessoas depois perguntam, como é que é possível do Terra ser vendido na Wish? E eu pergunto, como é que é possível alguém pôr a possibilidade de comprar óleos essenciais na Wish? E porquê que eu vos digo isto? Se vocês forem comprar um Benuron, um Brufeno, vocês não vão à Wish comprar, porque raio, um óleo que querem usar para fins terapêuticos, vão estar a procurar nesses sites. Por favor, não o façam, é altamente perigoso, ok? Por isso, esta é acho que é a única recomendação possível que eu vos posso dizer em relação a isso. Claro que a do Terra tem feito todo o possível para controlar essa situação, não é? Mas vão desaparecendo alguns vendedores, vão aparecendo outros. Eu acho incrível alguém se sujeitar a isso. Por outro lado, também às vezes sites como na Amazon ou assim também encontram difusores e ou mesmo óleos. Porque é que eu também não o recomendo? Primeiro, não tenho a certeza se aqueles óleos são de facto autênticos, se não são, também existe esse risco. Mas mesmo que o sejam, depois não têm apoio nenhum, não têm garantia de nada, garantia para o difusor, para controlar, para saber depois como utilizar, também vos recomendo que não o façam. Por isso estão aqui, foram convidados por alguém, esse para mim é o grande triunfo, não é? O grande trunfo da forma como a do Terra está organizada, é para as pessoas também poderem ter o devido apoio, não é? Para saberem utilizar os óleos como deve ser, em segurança, mas sobretudo darem-lhes uso, que é para eles não estarem lá guardados, porque vocês vão ver que isto é um mundo de utilizações muito, muito giro, até para receitas e tudo, é muito dinâmico. Não é? Aqui, para usarem não existe à venda nos supermercados, há a questão do óleo de coco, já aqui vou falar também. Outra questão também que eu vos queria só dizer, de uma forma muito rápida, eu que há pouco dizia que usava óleos nacionais, porque é que isso também é impactante? Porque quando as pessoas me perguntam, então os óleos essenciais da do Terra vêm de onde? Vêm de várias partes do mundo. Porquê? Porque o que é que também eu acabei por perceber conforme fui fazendo as formações? Que conforme a zona do mundo de onde
extraída ou produzida a planta de onde é extraída o óleo essencial vai ter características completamente diferentes. E a lavanda, por exemplo, para ser a dita lavanda verdadeira, não é? A lavanda que nós queremos que é calma, que relaxe, não é? Que surta efeito, tem de ser plantada em climas um bocadinho mais frios. Então, se nós formos ver a nossa lavanda portuguesa ou a lavanda brasileira ou até a chinesa, que às vezes vimos então à venda, por exemplo, no celeiro ou noutras lojas, é uma lavanda que acaba por ter características um bocadinho, nós temos mais canforada, ou seja, não é tão sedativa, não é tão eficaz como esta lavanda, que é a lavanda ou da Bulgária ou da França, são as lavandas de facto que funcionam melhor, ok? E então, mais do que eu e vocês andarmos à procura dos óleos pelo mundo fora, que também era bom, darmos aqui uma voltinha pelo mundo à procura dos melhores óleos, a do Terra, neste caso, faz isso, e daí ela se apresentar como tendo os melhores óleos do mundo. Em Portugal, em termos de óleos, ainda não temos nenhum que seja o melhor do mundo, se calhar, em termos de azeite, poderíamos vir a ganhar, mas para já, enquanto gordura, que vamos aqui também falar, é sobretudo o óleo de coco que domina, mas nós talvez estivéssemos em termos do clima, seria mais a questão do azeite, porque depois em termos de propriedades, se calhar o orégano, também nós temos umas zonas em Viseu em que o orégano que é produzido por questões de quimiotipo também é muito interessante, mas depende, pronto, porque nem sempre temos as características ideais. O limonete também poderia ser, em termos depois de quimiotipos, não sei como é que iria funcionar, pronto, mas isso eles fazem um bocadinho esse controle, também não sei se conseguiríamos ter as quintas que eles têm, não é, em termos de dimensão, é mesmo muito, muito interessante. E depois eles também têm uma característica muito, muito importante, na minha opinião, que é a questão da responsabilidade social. A do Terra, onde se tem colocado, tem tido uma atitude muito proativa em termos das populações, criar hospitais, infraestruturas, a levar poços de água onde não havia nada, ok? E também existe também essa tentativa, se vocês pesquisarem pelo projeto Healing Hands, é uma empresa mesmo fantástica. Pronto, isso depois é outro mundo, mas do qual eu também me sinto muito, muito orgulhosa, ok? Mas então vamos ver como utilizar os óleos essenciais, ok? Nós quando falamos de utilização de óleos essenciais, falamos essencialmente de 3 formas de utilização, se bem que cada uma delas dava para uma aula só, não é? Eu ainda, por exemplo, na aula anterior falei sobre a aplicação tópica dos óleos na massagem, nas óleos no toque, ok? Mas temos aqui mais utilizações. Se eu falar da ingestão, ok? Aqui eu tenho de ser mesmo limitada aos óleos da do Terra, ok? Não recomendo de todo, absolutamente de todo, vocês fazerem ingestão do que quer que seja de outra marca, ok? Por isso, para a aplicação tópica também não, mas ingestão, por favor, não façam, ok? Mas então, em termos de ingestão, do que é que se trata? Quando nós falamos de ingestão, antes de mais perceber que nem todos os óleos podem ser ingeridos. Há plantas que não podem ser ingeridas pelas suas características, há outras que sim, por isso também isto tem de ser, de facto, verificado se pode, se não pode. Como é que se faz essa ingestão? Há alguns óleos, por exemplo, os cítricos, que são um bocadinho mais leves e um bocadinho também mais seguros, em que eu posso tão somente fazer, nós não falamos de diluição, porque os óleos não se diluem em água, mas posso fazer a dispersão, por exemplo, de uma gota de limão ou de laranja, um copo de água, dispersar ligeiramente e beber, até na minha garrafa de água, tem de ser uma garrafa de vidro, ok? E ir bebendo também ao longo do dia, por exemplo, para desintoxicar, para reduzir apetite, para processos de emagrecimento e de detox, é muito, muito comum fazermos a ingestão de forma contínua ao longo do dia de óleos essenciais, sempre 1, 2 gotas, 3, depois vai-se aumentando progressivamente, mas sempre numa garrafa de água de vidro. Se eu, por exemplo, quiser fazer um determinado protocolo, por exemplo, para uma limpeza do fígado hepático, um detox mais profundo, para outras situações, ou até mesmo quase um antibiótico, eu já vou ter de utilizar óleos um bocadinho mais fortes, e então eu tenho aí, eu penso que se vê aí na imagem, umas cápsulazinhas vegetais, okay, assim transparentes, que são de gelatina vegetal, que têm 2 tampas que eu abro, coloco os óleos essenciais, fecho e faço a ingestão de forma segura. Bebo assim um copo de água a seguir e tudo tranquilo. Dizer-vos o quê? Que nós estamos muito habituados para resolver uma situação temos de pôr um comprimido e temos, não é? A questão da ingestão parece que é a forma mais eficaz e mais rápida de um fármaco atuar, contudo na aromaterapia não é bem assim, ou seja, mesmo em questões, por exemplo, de ansiedade, questões respiratórias e até noutras, às vezes a massagem, a inalação pode ter um efeito mais rápido até do que a ingestão. A ingestão nós utilizamos, como eu vos estava a dizer,
ou para, por exemplo, um reforço do sistema imunitário que é preciso ser mais intenso, para questões digestivas, para processos de detox, perda de peso, fará sentido fazer aqui a ingestão, geralmente aliada também à massagem ou à aromatização, mas nesses casos específicos faz sentido fazer a ingestão, em protocolos específicos que depois vocês têm acesso a tudo, não é? Para cada situação, para cada doença, o que é que se pode utilizar, o que é que não se pode utilizar e em quantidades. Depois temos aqui a aplicação tópica. A aplicação tópica é na pele, okay? Também na pele é de evitar, ou há situações específicas para se utilizar o óleo puro, geralmente até com uma cotonetezinha, que eu vou-vos dar aqui alguns exemplos, em que eu vou aplicar o óleo puro numa determinada zona, mas na maioria das situações o que eu vou ter de fazer é diluir o óleo para fazer a aplicação na pele, para fazer, por exemplo, uma massagem na barriga porque me dói, no joelho porque estou aqui com umas artroses, ok? Deve estar a mostrar uma apresentação, mas eu não vejo nada, Maria, então não sei. É no telemóvel, é no computador, não sei. Então, como está aqui agora um bocadinho perdida, é só tentar aqui ajudar. Tentar no telemóvel andar para a esquerda e para a direita e ver se aparece por aí alguma coisa. Também em último caso, andar para a esquerda, talvez, se só me estiver a mim, se calhar a chegar para a esquerda para ver se está em modo apresentação. Se não conseguir, depois também esta aula está a ser gravada no Zoom, na nuvem, eu vou depois criar um link no YouTube, depois posso partilhar consigo só para ver as imagens, pronto, mas se me está a ouvir já é bom, mas era claro que giro conseguir ir vendo, mas depois se quiser pedir, Maria está à vontade, está bem? Como eu estava a dizer, aqui em termos da aplicação tópica deve ser diluída de que forma? Ainda há pouco vos dizia que o óleo não se dilui em água, um óleo essencial é lipossolúvel, dilui-se em gorduras, então nós temos que escolher uma gordura para fazer essa diluição. Eu ainda há pouco falava do azeite, mas sem dúvida que a melhor forma de fazer essa diluição é este produtozinho que aqui está, que é o óleo de coco fracionado, que é o quê? Nós, conforme as idades, estava aqui a ver, mas entretanto acho que está na minha, se calhar até está aqui, deixa-me saber se eu encontro aqui o rolão da minha filhote, que eu gosto sempre de vos mostrar um roll-on feito por nós. Pronto, mas o que é um roll-on? Nós, em crianças, sobretudo crianças mais pequenas, okay, nós o que é que fazemos? Este não é este, já é feito, como é que eu ver onde é que ele anda, mas eles andam pela casa. Okay? Nós o que fazemos é, por exemplo, isto é um roll-onzinho de vidro, este por acaso é o das enxaquecas. Comecei a ver imagens, boa. Okay. Então nós temos aqui um roll-onzinho e nós, por exemplo, para bebés, eu posso-vos dizer que eu coloco 1 a 2 gotas de óleo essencial para 2 colheres de sopa de óleo de coco, neste caso, por exemplo, ou de azeite, ou óleo de amêndoas doces, se for de farmácia, se for de qualidade. Ou seja, para um bebê isto acaba por ser uma quantidade muito grande para aplicar na pontinha dos pés ou nas costas, acaba por haver um grande desperdício. E então existem às vezes estes roll-ons que também se vendem na página da Duterra e também há pessoas na nossa equipa que vendem, mesmo aqui na zona de Leiria, que fazem entrega, pronto, e que depois nós podemos ir reenchendo também. A própria Duterra também tem este formato já, por exemplo, cada um dos óleos que eu vou falar hoje, já no formato roll-on, que eu também posso adquirir para ter logo de forma prática. Eu gosto sempre de ter o óleo e depois eu ir preparando, pronto, porque o óleo rende muito mais. Eu aqui basta-me 1 a 2 gotas, o resto é óleo de coco fracionado, por isso é que é sempre melhor ter a versão óleo do que ter a versão roll-on. De qualquer maneira, os frasquinhos de roll-on são bons para depois vocês irem reenchendo. Mas como eu vos estava a dizer, então isto acaba por ser uma quantidade muito grande que não aplicamos só numa vez, aplicamos em várias vezes. E então existe a vantagem de ter o roll-on para nós podermos ir guardando e ir reutilizando. Se eu meter 2 colheres de sopa e só 1 a 2 gotas, eu vou aplicar um bocadinho na minha filha, não é? No meu bebê, e depois o resto vai acabar por haver desperdício. Então existe a vantagem de prepararmos os frasquinhos e termos um bocadinho a tal nossa farmácia natural, por exemplo, para as crianças já estarem prontas a aplicar. Porquê que então o óleo de coco fracionado é muito funcional? Porque este óleo de coco que aqui está sempre em estado líquido, okay, para poder encher o roll-on, okay? Acaba por ser mais fácil até para rodar a esfera, que às vezes o azeite acaba por ser um bocadinho mais denso. E para mim a grande desvantagem do azeite é precisamente a própria textura. A textura e tudo, não é? Porque eu, por exemplo, com este óleo de coco fracionado, se eu aplicar, por exemplo, na coluna vertebral dos meus filhos para reforço do sistema imunitário, eu aplico o roll-on ou faço a massagem com óleo de coco fracionado e eu posso lhes vestir uma t-shirt a seguir que não mancha, que não suja. E se vocês puserem azeite, se calhar têm de esperar um bocadinho que seja absorvido para depois poderem vestir o que quer que seja. Não é? Pronto, por isso essa é uma das grandes vantagens do óleo de coco fracionado para fazermos as diluições, mas não tendo,
um azeite de qualidade, extra virgem, um óleo de amêndoas doces de qualidade, mesmo aqueles óleos alimentares de grainha de uva, de linhaça. Às vezes a desvantagem que esses têm é que acabam por rancificar, ou seja, também ao fim de algum tempo o roll-on perde as suas propriedades, não é assim tão bom, e depois alguns deles também têm cheiro e mistura-se um bocadinho com o efeito que nós pretendemos com o óleo essencial. Este óleo de coco fracionado, apesar de ser de coco, não tem cheiro algum, okay? Não é para ingerir, é só para esta questão, para aplicar na pele. Então aqui a dizer que uso como creme hidratante, sem dúvida, e até como desmaquilhante. Tivemos também uma aula com a Tânia esta semana sobre cuidados de pele, numa toalhita para desmaquilhar, este óleo de coco é top, é mesmo muito, muito bom. E para o cabelo também, olha, entre as coisas, Fernando. Depois temos a via aromática, ok? Na via aromática nós temos aqui duas formas, temos a difusão ativa e a difusão passiva. A difusão ativa é através de um difusor, mais uma vez aqui em termos de difusores, vocês vão encontrar vários à venda, o que tem de dizer é que tem de ser um difusor ultrassónico. Okay? Eu já ia no terceiro do livro, gosto sempre de contar isto, porque de facto notei alguma diferença no da do Terra, sobretudo em termos de barulho, que este não faz. O difusor do Lidl formava uma umidade à volta que aquilo era uma desgraça e sobretudo se eu já ia no terceiro é porque aquilo ao fim de 5, 6 meses de utilização mais ou menos contínua, ele acabava por queimar. O meu da do Terra já tem 4 anos, okay? E nunca me deu qualquer problema, e tenho N pessoas na minha equipa que já compraram difusores e são top, e mesmo se houver alguma questão em termos de garantia, 2 anos é brutal. Dizer ainda o seguinte, que não deve ter filtro, porque vocês às vezes também vão encontrar alguns que têm filtrozinhos, não convém, porque depois os óleos vão acabar por deteriorar essas mesmas partes. Os plásticos devem ser de alguma qualidade, porque senão aquilo vai começar a corroer e vocês, em vez de estarem a inalar óleos essenciais, estão a inalar micropartículas. Por isso também aqui o preço, sobretudo o preço para membros, não é assim tão diferente daquele que vocês vão encontrar num difusor das lojas, inclusive ele vem de oferta em alguns kits, inclusive neste que hoje vou falar, okay? Por isso façam escolhas também seguras. Eu não gosto que seja uma questão, uma aula comercial, não é esse o objetivo desta aula, mas vocês perceberem também aqui a questão da qualidade e as diferenças entre outros produtos que vocês encontram. Para quem não tem difusor, o difusor não é de fato obrigatório, é muito recomendado para questões respiratórias e para questões emocionais, sobretudo para respiratórias, mas não é obrigatório, pronto, porque eu posso também fazer pela minha difusão por mim, ou seja, uma difusão mais passiva, mais individual. A vantagem do difusor é que vai ajudar toda a gente em casa, não é? Eu ponho o difusor na sala e discretamente todos vão acalmando, não é? Relaxando e tal, e todos beneficiam, ok? Se eu fizer só para mim, só eu é que vou beneficiar. Então eu esfrego uma gotazinha, ok? E vou fazendo o meu próprio difusor, e vou inalando assim, vou fazendo a própria inalação, seja para desobstruir as vias respiratórias, seja para me acalmar, okay? Seja para trabalhar a parte emocional, o que for, faço eu a minha inalação pessoal. A Carla está aqui a acrescentar que utiliza como hidratante de pontas secas, ela tem assim uns caracóis bem densos, que giro. Okay. Mais coisinhas, então. Se vocês forem ver, e seja nesta marca, seja no que for, no mundo da aromaterapia existem centenas de óleos, não é? Se existem milhares de plantas, e acredito que já se calhar também quase 1 milhar de óleos essenciais, existem muitos, mas a minha ideia aqui um bocadinho desta partilha é precisamente nós percebermos como ter uma farmácia mais natural, ou seja, com poucos óleos de preferência, que lhe demos uso a todos, àqueles que são principais para resolver as situações do nosso dia-a-dia. E então daí o nosso top 10. Okay. Esse top 10 é constituído aqui assim por 3 grandes áreas, okay, pela base do equilíbrio, okay, que é a base da aromaterapia, que já vão ver, por alguns antibióticos, antifúngicos, anti-inflamatórios, e depois aqui há alguns óleos para tratar diferentes sintomas que possam surgir, dirigidos a cada uma das partes do nosso organismo. Okay? Vamos começar pela base do equilíbrio, okay? Que eu acho que é sem dúvida a base de toda a aromaterapia. Inclusive é uma caixinha só com estes 3 óleos que já dá para fazer muita coisa, okay? Porque tem um cítrico, tem uma flor e tem uma menta. Qual é que é a desvantagem de ter só esta caixinha? É que o peppermint é um óleo muito bom para questões digestivas, para questões respiratórias, para uma série de situações, só que só deve ser utilizado a partir dos 5 anos. Então se eu tenho crianças mais pequenas em casa, eu ter aqui só o peppermint e não ter outros óleos para resolver questões respiratórias ou de dores, acaba por ser um bocado limitante, okay? Por isso é que depois vamos começar a precisar dos outros óleos que eu vos vou falar a seguir, okay? Mas estes 3
já são muito, muito interessantes, ok? Então vamos começar pelo limão. Já estou aqui a dizer, eu também já tenho lavanda da terra, tu já experimentou um bocadinho da magia dos óleos. Então vamos começar pelo limão, ok? Posso também aqui vos perguntar, isto é sempre mais giro ao vivo e a cores, mas se já tomam água com limão em jejum, ok? E se o fazem, quem faz a toma de água de limão em jejum, porque é que o faz, não é? E isto acaba por ser perguntas, mas ao mesmo tempo umas perguntas um bocadinho retóricas, não é? Porque se calhar ser um bocadinho a resposta, que já muitas pessoas têm esse hábito de tomar água de limão em jejum e que o fazem um bocadinho, ou porque ouviram dizer que ajuda a desintoxicar o organismo, ou porque ouviram dizer que alcaliniza o organismo, não é? Vamos assim ouvindo algumas situações. Limão nas saladas, inclusive é a parte branca, ok? Assim um bocadinho mais azedo, mas a principal parte acaba por ser a parte de cima, mas é giro ser a casca de limão. Mas então, vocês tomam limão com esses objetivos, alcalinizar, e geralmente vocês tomam água com limão, umas gotinhas de limão e bebem, ok? Mas curioso que, voltamos um bocadinho à nossa infância, às nossas mães, às nossas avós, que quando nos dói a garganta, não é? Quando estamos com algum problema respiratório, ou assim, nós vamos fazer um chazinho com mel, não é? Porque o mel também ajuda a maciar as cordas vocais, e vamos pôr, não pomos sumo de limão, pomos a casca do limão. Curioso, não é? É porque efetivamente é na casca do limão que estão as melhores propriedades precisamente do limão, ainda mais eficazes em termos microbianos, em termos anti-inflamatórios, anti tudo que é mau, não é? É precisamente na casca do limão que estão essas melhores propriedades. E então vejam aí a tal questão, nós já o sabemos, não é? Sem o fazer depois na prática. Isto porquê? Porque também se nós formos a ver, eu pessoalmente, que se eu vou assim buscar um limão, eu às vezes fico até com medo, este limão ali das lojas, será que isto tem químicos, será que não está para estar a utilizar a casca? Fico assim um bocadinho receosa. Por outro lado, se apanhar ali na beira da estrada, né, também vai com a poluição, vai com tudo, o que é que eu vou estar a pôr na casca do limão? Então a grande vantagem de, seja a casca, seja o sumo, a vantagem de utilizarmos um óleo essencial de limão, que é produzido precisamente através das cascas, mas que é produzido esses limões precisamente com este objetivo, de uma forma mais controlada em relação ao que estamos a ingerir. Em termos dos objetivos precisamente dessa ingestão do óleo de limão, a questão do equilíbrio do pH é que efetivamente o óleo de limão, o limão, verifica-se que, apesar de nós considerarmos que é um alimento ácido, em contato com o ambiente celular, ele tem a capacidade de alcalinizar, não é? Nós também ouvimos falar da água de Monchique e de outras práticas para tentar alcalinizar o nosso organismo, precisamente porque se verifica que o ambiente solar mais ácido é mais propício a haver doenças. Então é daí a necessidade, muita da nossa alimentação acaba por ser ácida, daí a necessidade de nós então fazermos algumas práticas, não é? Termos alguns cuidados precisamente para tentar alcalinizar o nosso organismo e evitar o surgimento dessas doenças. Mas não é só por isso, ok? Eu tenho várias pessoas, por exemplo, que fazem a gestão da água com limão para a questão do trânsito intestinal, que é top, ok? Inclusive a minha irmã, quando está a acabar o limão, já me está a avisar, porque ela diz, 2 dias ali sem o limão já começa a ficar mais presa, ok? Gosta sempre de tomar a aguinha com limão, com 1, 2 gotas de manhã num copo de água e beber, ok? Acaba por ser um bocadinho também esta rotina, mas ajuda em muitas outras coisas. O limão, tal como outros cítricos, os cítricos são sobretudo para nos elevar o humor, ok? Deixa-me só aqui para já tirar o som. São para nos elevar o humor, isto porquê? Porque o limão limpa por dentro, limpa por fora, limpa o ar, e daí ser um óleo muito interessante para utilizar no difusor, precisamente para situações de constipação, de gripes, de viroses, okay? É um óleo interessante para ter no difusor, muito seguro em crianças mesmo muito pequenas, okay? Que eu posso utilizar precisamente para soltar expectorações em caso de congestão, em caso de constipação, é óleo que eu vou também pôr no difusor para ajudar um bocadinho nessa parte. Também em termos de boa disposição, bom humor, não é? Os cítricos têm essa propriedade de nos elevar aqui a energia, nos deixar mais bem dispostos, e então acaba por ser também um óleo interessante, ou para ter no difusor, ou para ir inalando, para nos trazer aqui alguma alegria. Ele pode ser utilizado das 3 formas, okay? Pode ser ingerido, pode ser utilizado topicamente e aromaticamente. Contudo, se ele for aplicado topicamente, só pode ser aplicado à noite. Okay? Ele é também muito bom para clarear, por exemplo, manchas, mas tem mesmo de ser aplicado à noite. Porquê? Porque o limão é fotossensível, ou seja, se vocês pegarem uma gota de limão e forem apanhar logo sol, vocês vão ficar com essa zona manchada. Mesmo se vocês forem apanhar limões e laranjas, vocês vão ver, ainda há tempos de uma amiga minha, fica toda pintalhada precisamente porque andou a apanhar limões, ok?
porque é propriedade desse mesmo óleo de limão, ou seja, ele depois desaparece, mas na cara e tudo nós não vamos querer ficar com essas manchas, por isso só aplicado à noite o óleo essencial se for na pele. Em situações muito específicas em que ele vai ser, este óleo é sobretudo utilizado no difusor e através da ingestão. Okay? Depois temos aqui, ainda nesta parte do equilíbrio, os dois outros óleos que para mim são fundamentais para o tal equilíbrio diário, por isso é que eu digo que este é o trio do equilíbrio. Okay? E então vamos ter aqui dois óleos que se complementam. Temos o óleo da lavanda e o óleo do peppermint. Esta é aqui uma parte que eu gosto sempre, mesmo as pessoas que já assistiram às outras aulas, verem logo aqui a riqueza destes três óleos em termos de rotinas diárias. Estes dois óleos, como eu estava a dizer, têm energias opostas, têm vibrações opostas, se podemos assim dizer. Ou seja, a lavanda acaba por ser mais relaxante, mais calmante, e o peppermint, pelo seu lado, tem uma energia mais de ação, mais de proatividade, mais de reagir. Okay? E então, se temos aqui estas duas energias opostas, eu pergunto-vos amanhã, quando forem trabalhar de manhã, como é que vocês se querem sentir? Se querem se sentir calmas, relaxadas, equilibradas, ou se, por outro lado, querem com energia, força para a ação, para reagir, para se defenderem. E vocês se calhar começam a pensar, uma outra, eu quero um bocadinho das duas, não é? Eu preciso do equilíbrio dessas duas energias. E então daí o segredo deste exercício de equilíbrio base para quem tem este kit de família, que recomendo sempre fazer de forma diária. Quer a ingestão do limão, quer depois este nosso exercício. E consiste em quê? Eu vou assim só simular, mas basicamente vocês colocam uma gota de peppermint, uma gota de lavanda, ok? Uma, põe assim a mão, esfregam, não é com muita força, ok? Mas esfregam 9 vezes. Entretanto, estive aqui a abrir óleos e eu própria fiquei assim aqui um bocadinho agora com a garganta irritada. É o meu past tense. O meu past tense faz-me sempre isto. É que o intergreen é sempre muito forte para mim. Mas aqui então fazem 9 vezes, que é o número da mudança, segundo também o Dr. Wang, que é um médico chinês que dá o suporte à nossa equipa, ok? Rodam aqui 9 vezes, depois entrelaçam as mãos, colocam na zona da nuca, fecham os olhos, ok? E fazem assim 9 inalações profundas. Okay? Depois, quando terminam, fazem assim uma ligeira pressão também para desbloquear-se aqui o sistema linfático, trazem as mãos à frente e fazem aqui novamente 9 inalações profundas com esta mistura da lavanda e do peppermint. Okay? Isto é para fazer diariamente, okay? Não tem nenhuma contraindicação, podem fazer à vontade e vocês ao fim de poucos dias vão começar a ver mudanças na vossa vida, okay? No vosso humor, na vossa disposição, alívio da tensão aqui da cervical, okay? Desobstrução das vias respiratórias, vão sentir isso tudo a abrir. E depois é curioso, depois de fazerem este exercício, nós quando é aulas presenciais fazemos sempre este exercício, eu passo o óleo e as pessoas colocam, mas depois de fazerem este exercício, eu peço às pessoas para avaliarem se sentem mais calor ou mais frio após colocar esta mistura no pescoço. Isto porquê? Porque o nosso corpo é sábio, ok? Esse exercício sempre de manhã, sim, sempre de manhã ou até a meio da tarde. Porquê? Porque o peppermint vai nos energizar e se eu vou estar a fazer o peppermint à noite, na nuca, ok? Eu posso depois ficar mais agitada, né? Cheia, o que é para fazer? Vou fazer limpezas, okay? Depois para dormir é mais difícil, tá bem? Por isso de preferência de manhã para nos preparar para o dia. Mas estava eu então a dizer, costumo perguntar às pessoas, depois de fazer o exercício, que sensação é que têm? Se sentem mais calor ou mais frescura no pescoço? Isto porquê? Porque o nosso organismo é sábio e vocês têm aqui 2 óleos de propriedades completamente diferentes e o vosso organismo vai absorver com maior intensidade ou em primeiro lugar aquele óleo que ele está a precisar mais. Então se a pessoa inicialmente sente aquele calor, é sinal que está a absorver primeiro a lavanda, ou seja, está a necessitar mais daquelas propriedades, do equilíbrio, da calma, do relaxar, okay, do parar. Se de repente, eu até brinco, quando as pessoas estão a fazer o exercício na minha aula e sentem primeiro mais o frescor do peppermint, eu digo, se calhar estou a ser muito monótona, vocês já estão a pensar o que é que há para fazer, o que é que não há para fazer, estão a precisar de reagir. Okay? Então também é curioso vocês perceberem se sentiram mais o calor ou mais a frescura, ou seja, se absorveram mais a lavanda ou mais o peppermint. Independentemente disso, sugiro sempre fazer a mistura com os dois, porque o ideal é nós termos aqui estes 2 equilíbrios, não é? De energia yin, de energia yang, uma energia mais feminina e masculina, precisamos destes 2 lados na nossa vida.
Dizer que cada um destes óleos tem muitas outras propriedades. A lavanda é excelente, então, para relaxar, para dormir melhor, okay? Aplicada no difusor, na planta dos pés, fazer uma massaginha, umas gotinhas na almofada, okay? É sem dúvida um óleo excelente para dormir melhor, mesmo para crianças pequeninas, okay? Mas também é excelente para a pele, em caso de queimaduras, por exemplo. O que é que eu vou pôr? Um biafine, isto ou aquilo? Não, lavanda diretamente, okay? É excelente para cicatrizar. Posso também juntar umas gotinhas de lavanda no meu creme de rosto, que vai ajudar. Mesmo há estudos que evidenciam que melhora a produção do colagênio, para cicatrizações, okay? A lavanda é mesmo muito bom. Tem também um efeito antihistamínico. Eu há bocado, quando vos dizia o que é que tinha resolvido a questão respiratória do meu filho, ou que tem vindo a apoiar a questão respiratória do meu filho, é precisamente a combinação da mistura respiratória, que eu vos vou falar a seguir, que é o air, precisamente com lavanda, okay? Eu gosto de combinar os dois no difusor à noite. Quando ele está mais em crise, são sempre os dois óleos que eu ponho no difusor. Para tosses noturnas, sabem os vossos filhos que tossem sem parar, o marido dizia, vai lá ligar o difusor. Epá, passado 5, 10 minutos as tosses param. Epá, só experimentando, quem estiver aí no bate-papo, para não ser só eu a dizer que tenha experimentado e que tenha visto estes resultados, escreva aí, porque comigo funciona às mil maravilhas, sobretudo quando são tosses alérgicas, é brutal, okay? É mesmo muito eficaz. Este óleo então pode ser ingerido, aplicado topicamente e aromaticamente. Por exemplo, mesmo ingerido, eu se por exemplo tiver dificuldades em dormir, eu gosto de colocar no difusor, mas também posso acrescentar uma gotinha de lavanda, por exemplo, no meu chazinho à noite e vai-me ajudar. Eu, por exemplo, estava a ver se tinha aqui a lavanda, mas não, ele está no quarto, para variar, não é? Não trouxe nada, porque ainda por cima a minha filha estava aqui a dormir, eu não a quis acordar mais cedo, por isso é que não tenho aqui os óleos todos aqui à mão. Mas o lavanda, por exemplo, para esta irritação, eu sei que tendo aqui, ele iria me acalmar imediatamente aqui alguma irritabilidade ainda da voz matinal com que estou. O lavanda é o óleo da comunicação, não é? E daí ser um óleo também muito interessante para termos, para utilizarmos para a questão de nos acalmar até para falar em público. É um óleo muito interessante. Depois temos então o peppermint, que eu estava a falar neste equilíbrio, mas como eu vos dizia, dá para milhentas outras coisas, dá para questões respiratórias, não é? Para colocar no difusor, até combinando os três, limão, lavanda e peppermint, é uma tríade antihistamínica maravilhosa. Inclusive eu posso fazer uma cápsula com lavanda, peppermint e limão, ok? Para evitar precisamente as questões das alergias que a pessoa possa ter, ok? Então aqui há algumas pessoas a mandar mensagens, obrigada. O peppermint é também excelente para reduzir temperatura corporal, por exemplo, em caso de febre ou assim. Atenção que sempre em crianças maiorzinhas, maiores de 5 anos, mas posso fazer uma bacia com água assim só mornazinha, pingar umas gotas de peppermint, okay? E depois com umas toalhinhas colocar nas costas ou fazer um spray e aplicar assim nesta zona do braço. O peppermint desce sempre 1, 2 graus de febre, okay? Se bem que a temperatura é necessária para combater a infecção, mas se virem que a criança está demasiado prostrada, está sem energia, o peppermint vai então lhe dar energia para ela também lidar com a situação. É também muito boa, por exemplo, para enjoos, se bem que eu depois gosto mais dos NGs que vos vou falar a seguir, mas para foco e concentração também maravilhosa. Miúdos para fazer trabalhos de casa em casa, teletrabalho, teleescola, limão e peppermint no difusor, muito eficaz. Okay? Pode também este óleo ser aplicado das 3 maneiras. Mas temos estes 3, então, para o dia-a-dia, temos depois estes óleos para tratar problemas, porque nem sempre as coisas estão bem. Às vezes a pessoa está com expectoração, às vezes a pessoa está com uma dor de dentes, com uma dor de garganta, uma dor de ouvidos, um herpes, não é? Temos situações que nos vão surgindo, e então nós precisamos de fazer o tratamento dessas situações. Então vamos ter aqui alguns óleos que atuam dessa forma. Tem atuações mais ou menos semelhantes, mas que são utilizados de forma diferente, ok? Começamos pelo tea tree ou melaleuca, okay? Que é o nosso canivete suíço dos óleos, porque ele dá para muita coisa, ok? E eu este preciso mesmo que o conheçam porque é mesmo maravilhoso. Este óleo dá para tudo, ok? É para a micose no pé, é para o herpes, é para os piolhos. Em caso de otite, uma bola de algodão, colocar à entrada do ouvido, ok? Não se pinga o óleo para dentro do ouvido, pinga-se na bola do algodão e depois o óleo do algodão é que vai fazer a difusão passiva. Posso também massajar à volta do ouvido. Em caso de expectoração, diluir e aplicar no peito, se for bebê também aplicar no peito, nas costas e na plantinha dos pés. O melaleuca, a tea tree é perfeitamente seguro também em crianças pequenas para soltar essa mesma expectoração, para combater aí alguma infecção respiratória que a criança possa estar a ter. Em caso de peles atópicas, mesmo psoríases, questões dermatológicas, muito interessante combinar o lavanda com o tea tree, okay? Para fortalecer as unhas, para o herpes que vamos aplicar ali diretamente também com a cotonete,
Muita coisa, para evitar infecções urinárias, para prevenir, quando começam com aquele desconforto, candidíase, pingar uma gotinha de tea tree no pensinho diário, pá, top. Sim, tenho feedback e a própria experiência é mesmo incrível. Ele pode ser utilizado das diferentes formas, das três, inclusive eu posso juntar umas gotas de tea tree, por exemplo, num mel e ir tomando ao longo do dia, se eu tiver com dor de garganta, posso aplicar então topicamente ou utilizar também no difusor, ok? Se por um lado temos o tea tree, que é um bocadinho mais leve, quando a situação envolve febre, quando a situação, isto é como uma história da amigdalite, ok? Se eu estou com uma dor de garganta só de leve, se calhar se gargarejar com melaleuca pode-me chegar, mas se eu tiver pintinhas brancas, isto que é como o Benuron e o Brufen, às vezes eu tenho de avançar para uma coisa mais forte. E o orégano tem basicamente as mesmas propriedades do melaleuca, do tea tree, só que mais forte, ok? Se for uma situação que necessite de dito antibiótico, às vezes já tenho de ir para o orégano, mesmo para combater uma infecção respiratória, para colocar no difusor. Este é um óleo de facto muito mais eficaz, muito mais rápido que propriamente o tea tree. Okay? Ele pode ser utilizado basicamente nas mesmas situações que eu dizia há bocado, mesmo a questão, por exemplo, do herpes, só que eu aqui digo para terem muito mais cuidado, aplicar com cotonete e só na zona do herpes, no caso, por exemplo, de um fungo da unha que é resistente, que não está a resultar só o tea tree, o orégano eu tenho a certeza que vai resultar. Okay? Só que eu tenho que ter o cuidado de aplicar só na unha, se aplicar à volta da unha já é melhor utilizar diluído em azeite. Porquê? Porque eu vos vou aqui mostrar uma imagem de uma verruga que eu tinha aqui, penso que conseguem ver, ok? E que eu já andava há algum tempo a tentar queimar eu vou tirar aqui esta verruga, mas sabia que eu tinha de fazer de uma forma muito controlada, ser muito rígida na aplicação, ou seja, ser certinha, que é uma coisa que eu não costumo ser. Então eu apliquei no primeiro confinamento, isto foi mais ou menos em abril, eu sei que tenho aqui a data, mas agora não estou a conseguir ver, porque foi março, mas depois abril para a frente. Sei que foi nesta altura, foi no primeiro confinamento, ali na altura da Páscoa, e então eu aproveitei para fazer o queimar dessa mesma verruga. Eu apliquei diretamente o orégano com a cotonete na verruga, isto foi ao fim de alguns dias a verruga que tinha simplesmente caído. Okay? Eu quando olhei para isto pensei, o que é que eu fui fazer? Meu Deus, e agora eu vou ficar aqui com um buraco, o que é que sai aqui passar? O que é certo é que comecei a utilizar o lavanda e o frankincense, que é o óleo que vos vou falar a seguir, que é precisamente um regenerador celular, okay? E eu posso-vos dizer que eu fiquei absolutamente sem marca nenhuma. Isto foi 2 dias depois, neste momento eu não tenho absolutamente nada. Pronto, eu não sei, isto não tem filtros, mas não tenho absolutamente nada. Pronto, desapareceu completamente, não fiquei com marca absolutamente nenhuma em termos de cicatrização. Isto para vocês terem ideia da potência do orégano, okay? A capacidade do orégano e depois também os tais efeitos dos outros óleos para a pele de regeneração celular. Então o que é este frankincense? Este frankincense é o rei dos óleos, okay? Isto é o nosso seguro de vida, se podemos assim dizer, é um dos óleos mais caros da doTERRA e quando as pessoas precisam deste óleo eu digo compro o kit porque é quase o preço do kit, é o preço do óleo, ok? É um óleo que todas as pessoas deviam também fazer ingestão de uma gotinha de frankincense de forma diária. Porquê? Porque nós, isto mesmo falado por médicos, nós vamos agora ter a tour também com alguns médicos que vêm cá a Portugal falar, e eu ouvi também uma enfermeira portuguesa a falar sobre isto e sobre a forma de atuação na nossa última tour, mas o protocolo funcionará para quistes sebáceos, eu aí já ia para outro, para o grapefruit, mas sim, mas depois é uma questão de avaliarmos e ver a situação, mas aí como é gordura é outra coisa, não é tanto queimar. Não sei também o aspecto, às vezes pode mandar fotografia assim para nós vermos, mas gordura eu sugeri ao grapefruit, ok? É mais interessante. Lembrei-me apenas de melaleuca. Melaleuca, se estiver assim com um aspecto assim mais infectado, sim, ok? Mais por aí. Melaleuca, se estiver assim com um bocadinho de mau aspecto, é que nós vamos tentar ali evitar a situação. Mas para reduzir, para haver ali a absorção da gordura, porque é um óleo, por exemplo, para as celulites e assim, é o grapefruit ou o Smart and Sassy, mas o grapefruit é uma boa opção. Se tiver, é o que eu recomendo. Mas então eu estava aqui a falar do frankincense e porque é que o frankincense é muito interessante. Nós estamos constantemente a fazer renovação celular, não é? Produzir novas células. E a grande questão, não é, do mal destes séculos, não é? A questão das situações até oncológicas que vão surgindo, são informações erradas na produção dessas mesmas células e células erradas que são produzidas. Para evitar precisamente
a proliferação e o surgimento dessas mesmas células com informação errada, é muito interessante e muito importante fazer a ingestão de uma gota de frankincenso de forma diária, precisamente para que as células que são produzidas sejam células saudáveis. Mesmo pessoas que estejam a enfrentar processos um bocadinho mais complicados ou doenças, por exemplo, autoimunes, é muito interessante fazer a ingestão de uma gota de frankincenso. Para questões neurológicas, para Parkinson, para autismo, há resultados super interessantes, quer da lavanda, quer do frankincenso, aplicando uma massagem. O lavanda geralmente é um óleo muito bem recebido por crianças que têm autismo, ok? Mas, por exemplo, o frankincenso já tem um aroma ligeiramente diferente, se calhar tem de aplicar na plantinha dos pés, ok? Mas depois, se tiverem curiosidade também nesses protocolos, depois também podem entrar em contato comigo ou com quem vos acompanhou, mas pronto, mas como é a minha área da psicologia, não é? E daí aliar uma coisa à outra, também gosto às vezes de meter ao barulho, para vos dar sugestões. Quando são situações de depressão mais grave, ok? O limão é ótimo para ter no difusor para melhorar o nosso humor, a lavanda também com o tal exercício do equilíbrio diário fantástico, mas às vezes, sobretudo para quem toma medicação, eu recomendo a tal gotinha de frankincenso diária, que também a longo prazo vocês vão ver bastantes melhoras com a utilização do frankincenso, ok? Em aplicação tópica, muito interessante para a tal cicatrização, não é? Que eu ainda há bocado vos dizia, mas também para acrescentar para as rugas, para a pele envelhecida, é muito, muito interessante. Este óleo, ao ser o rei dos óleos, ele potencia a atuação dos outros. O que é que isto quer dizer? Ele melhora a forma como o nosso corpo vai absorver os outros óleos. Então, se eu quero fazer um protocolo para uma situação que é aguda, ou seja, é única, por exemplo, eu estou com uma virose, estou com uma diarreia, okay? Eu se calhar vou aplicar a mistura digestiva e é uma diarreia pontual. Agora, se eu tiver uma doença crónica, um síndrome de cólon irritável, uma doença de Crohn, uma colite, uma situação mais crónica, eu tenho de ir à origem da doença. E então eu necessito de juntar também o frankincenso à mistura digestiva, precisamente para que a informação dada às células é para evitar de manifestar a doença. Okay? E então eu tenho de combinar aqui o frankincenso com os outros óleos, precisamente para potenciar a sua atuação. Okay? Por isso, nos protocolos que depois vocês acabam por receber, vão ver o frankincenso em muitos dos protocolos utilizados. É também um óleo excelente para quem faz meditação, conexão, okay? É um óleo que nos abre um bocadinho também a outras dimensões, a relaxarmos e aceitarmos o lado mais positivo também da vida. É um óleo com uma vibração também muito, muito grande e por isso é muito interessante. Para terminar, porque não pensem que eu também vou estar aqui a manhã toda, não sei se gostariam ou não, eu gostava, mas não será o caso, vou tentar ser agora breve. Nós temos aqui as 4 misturas para cada um dos sistemas do nosso corpo, uma mistura para a parte respiratória, uma para a parte imunitária, uma para a parte digestiva, que eu ainda agora falava, e uma para as questões musculares e articulares. Okay? Esta é a mistura respiratória que eu vos dizia, obrigada. Esta é a mistura respiratória que eu vos falava, que tinha sido assim milagrosa para mim, pronto, e que me fez de facto entrar assim um bocadinho mais a sério no mundo da aromaterapia, confiar também mais nos óleos essenciais para aplicar na farmácia cá de casa, não é? Foi este mesmo que me despertou, porque eu até aqui via muito pela questão emocional e pela questão dos tratamentos que eu fazia, okay? Muito pela questão emocional. E eu a partir daqui comecei a utilizar mais em termos de acompanhar a minha família e eu digo sempre que esta é a minha missão, quando as pessoas perguntam qual é que é o objetivo, qual é que é o teu objetivo de estar no mundo da aromaterapia, é um bocadinho levar a outras mães a sensação de tranquilidade que eu tenho pelo fato de ter os óleos essenciais em casa, okay? Ter esta primeira linha de atuação, de saber um pouco como agir, o que fazer, quando surgem as primeiras questões, essa é a tranquilidade que os óleos me trazem e é essa tranquilidade que eu quero passar às outras mães. Claro que vocês não vão assim de uma semana para a outra se absorver toda a informação da aromaterapia, mas não é esse o objetivo, porque eu também estou cá para vos ajudar, eu e as outras pessoas que vos convidaram e que têm vindo a fazer formações e a tentar aprender mais e melhor, para vos apoiar, para que isto seja tudo muito simples, muito fácil e sobretudo muito eficaz, é esse o meu objetivo. E esta mistura de facto foi fantástica e eu digo sempre, experimentem por favor, okay? É uma mistura incrível para questões respiratórias, mesmo para questões de pessoas que não dormem tão bem, ou às vezes as pessoas não dormem bem sem o saber, não dormem bem porque não respiram bem, então é um óleo muito interessante também para colocar no difusor, combinado com a lavanda,
para a pessoa dormir melhor. Mesmo maridos que ressonam, porque nós mulheres não ressonamos, só respiramos alto, é um óleo muito interessante para ter no difusor. Esta mistura do Air ou do Breathe é muito, muito boa. Posso também colocar uma gotinha, já que estamos aqui a demorar algum tempo, mas estão algumas pessoas que entretanto também estão para receber o kit, colocar uma gotinha de Air nas pontas dos dedos indicadores e fazer uma massagem assim para situações de rinite. Fazer isto, ok? Fazer isto, esfregar e a conchinha. Isso vai desobstruir tudo. Para questões de alergias, bronquites, experimentem. Para quem tem asma e que faz bomba, eu posso pôr uma gota, dizer assim, fazer precisamente este movimento, precisamente como se fosse um ventilar. Estão a ver porque é que isto é uma farmácia natural? Okay? Porque estou aqui a falar de medicamentos, mas o objetivo é um bocadinho este, é vocês verem como podemos começar a fazer diferentes trocas, substituições, e ver se resulta, se não resulta, ver se a natureza tem resposta para nós. A farmacologia, a farmácia, não é? Como nós conhecemos com químicos, no fundo a sua base está nas plantas, não é? Está nas propriedades das plantas que depois foram evoluindo para, de forma sintética, fazer a produção daqueles mesmos efeitos, mas o princípio está nas plantas. Dizer-vos que esta mistura não pode ser ingerida, só aplicada topicamente e aromaticamente no difusor. Depois temos a mistura On Guard. A mistura On Guard é a mistura de reforço do sistema imunitário, okay? Uma mistura maravilhosa e obrigatória para ter em casa, seja no difusor para reforçar o sistema imunitário de toda a gente, quando andam por aí xaroques e assim, quando alguém está doente, eu geralmente combino o On Guard com a mistura respiratória, ou ponho, por exemplo, também assim um bocadinho de limão. É muito, muito interessante também de ter no nosso difusor, mas também para preparar roll-ons e aplicar aqui na família toda. Linor, depois fica gravado, depois se quiser ouvir, depois peço ao link, está bem? É que eu vou depois gravar no YouTube. Mas estava a dizer então que o On Guard é ótimo, também para ingerir, quando eu falava há bocado da colherzinha de mel para a dor de garganta, eu posso colocar uma gotinha de melaleuca, uma gotinha de limão, uma gotinha de On Guard para cada colher de mel para adulto e ir comendo assim aos bocadinhos, não é logo a colher toda, mas ir comendo aos bocadinhos, ok? O On Guard é muito bom, posso também gargarejar com o On Guard, em caso de dor de dentes eu posso pegar numa cotonete e aplicar na zona de dor de dentes, porque o On Guard tem o cravinho, que é um óleo excelente para a dor de dentes. Se for muito grave eu posso ter de ir ao orégano, mas vou ficar com a boca anestesiada, aplicada com cotonete, mas o On Guard na maioria das situações para fortalecer gengivas, para tudo, inclusive há a pasta de dentes do On Guard, que essa sim estava aqui, mas também já não vejo nada. Tiveram aqui os miúdos, não sei onde é que puseram as coisas. Mas tive também a dar formação até à noite, por isso é que isto ficou assim tudo um bocadinho baralhado. Mas a pasta de dentes do On Guard é maravilhosa também para questões de gengivas, mais sensíveis, para problemas de dentes, também muito, muito interessante, e tem precisamente esta mistura pelos óleos que a constituem. Para dores de garganta, como eu vos dizia, também posso aplicar por fora, devidamente diluída, para uma ferida também com mau aspectozinho, por exemplo, olha, vou-vos contar assim uma situação muito, muito complicada, não é assim tão grave, mas pronto, mas o meu filho pisou um prego aqui em casa, eu fiquei em pânico, não é? Vi logo aquilo assim um bocado com mau aspecto e eu, meu Deus, e foi precisamente o On Guard, foi a mistura logo que eu lhe coloquei, uma gota direta naquela zona, okay? Porque situações que vocês possam ver que há assim um risco acrescido, a melaleuca também é muito boa, mas aqui o On Guard eu sabia, se houvesse ali alguma coisa mais grave, eu sabia que o On Guard iria estar ali a proteger. Okay? Ele pode ser aplicado das três formas, okay? Ingerido, para o sistema imunitário, uma gotinha também quando a garganta começa a arranhar, num copo de água, o tal mel que eu vos dizia, pode ser aplicado topicamente com a cotonete, aplicar na garganta, diluído em adulto na proporção de 1:3, em crianças vamos aumentando a diluição até ter o roll-on de On Guard e ir aplicando na coluna vertebral dos miúdos, e depois aromaticamente no difusor para todos nós, para reforço do sistema imunitário de todos, para proteção de todos. É uma mistura de proteção também muito interessante. Para calos, Clara, geralmente é recomendado o peppermint, okay? Que é curioso, o peppermint, mas também olha que bem diluído o orégano, okay? Também ias dar cabo dele, okay? Também ias ali matar ali um bocadinho aquelas peles mais mortas, mas é o peppermint para calos, okay? Daquilo que eu tenho experimentado seria mais por aí. O On Guard, pelos óleos, não estou a ver para já qual é que poderia ver, porque o On Guard, no fundo, tem o cravinho, tem a canela, tem o eucalipto, o alecrim, pronto, tem outras propriedades. Eu sugeria o peppermint para amolecer ali um calo, ok?
Depois temos aqui o Dipool, a mistura para questões articulares, para questões musculares, ósseas, para as dores. Okay? Quando há dores, vamos ao Dipool, inclusive às vezes dores menstruais, okay? Por acaso não falei. Quando há dores menstruais, geralmente a lavanda chega, okay? Fazer a mistura. Nós também temos uma mistura, olha, essa por acaso está aqui, essa não saiu, uma mistura para questões de menopausa e menstruação, para TPM e assim, mas destes do kit de farmácia, porque depois a riqueza é esta, ou seja, eu tenho outros óleos, sem dúvida, eu tenho muitos óleos, ainda há pouco falava de grapefruit, já falei de outras coisas, mas geralmente destes 10 vocês têm sempre uma primeira linha de atuação para essa situação, ok? Depois podem haver situações mais específicas que eu vos diga, se esse não está resultado, se calhar também podes utilizar aquele, posso sugerir um outro, mas destes 10 vocês têm sempre uma resposta. Então para dores menstruais eu sugeri a lavanda e em casos mais graves eu posso sugerir o Dipool. Mesmo, por exemplo, para questões de pernas cansadas, problemas de circulação, eu posso aplicar, por exemplo, um lavanda, um limão, um peppermint, umas pernas cansadas, mas, por exemplo, para situações, o Dipool, se as dores forem muito fortes, mas depois, por exemplo, para situações de varizes, eu posso, se calhar, ter de ir a outro óleo mais específico para a situação da variz, penso, variz, isto para ver um bocadinho como funciona. Este Dipool é também muito, muito interessante para situações mais crónicas de dor. Okay, para artrites, artroses, fibromialgia, há assim feedbacks espetaculares da atuação deste óleo. Este óleo só pode ser aplicado topicamente, de todo não pode ser ingerido, de todo não pode ser utilizado no difusor, não mesmo, e então ele vai ser aplicado topicamente numa diluição ligeiramente maior. Se eu há pouco no adulto eu dizia a diluição de 1 para 3, para aplicar, por exemplo, no peito, para soltar a expectoração, o on-guard nas costas, eu este vou dizer 1 para 5. Ou então, eu sugiro, isto agora está aqui, mas um creme qualquer, uma loção, que geralmente é o que nós acabamos, por ser mais fácil para aplicar em massagem, e eu ponho uma noz mais ou menos de creme, okay, mais ou menos como se fosse uma colher de sopa, e pingo 1 ou 2 gotas de Dipool e faço a massagem à pessoa, em termos das dores. É muito, muito, muito eficaz, ok? Experimentem. Por último, agora sim para acabar, e foi como nós começámos, ainda antes de iniciar a gravação, estava aqui uma menina que tinha feito anos ontem que eu estava a perguntar, então os NGs valeu para hoje estares aqui de manhã já fresquinha, porque este é o nosso óleo das festas. É o nosso óleo das festas porque ele é maravilhoso para questões de problemas de enfartamento, pode ser utilizado quer antes da festa, okay, para já prevenir e queremos bem a comida, quer logo imediatamente a seguir à festa por uma gotinha de Zengest, beber um copo de água, precisamente para evitar aquele enfartamento pós-festas. Para ressacas, também, no dia a seguir, também posso ingerir uma gotinha de Zengest. Para dores de estômago, eu geralmente sugiro mais a massagem localizada, mas eu também posso beber um copo com uma gotinha de Zengest, para situações de azia, e depois, para crianças, para situações ou de prisão de ventre ou diarreia. Okay? Como é que isso se faz? Eu vou diluir conforme a idade e, no caso de ser prisão de ventre, eu vou fazer a massaginha no sentido dos ponteiros do relógio. Se for uma diarreia, eu vou fazer no sentido contrário aos ponteiros do relógio. E também na plantinha dos pés, vou fazer também igual a massaginha, precisamente para favorecer o trânsito intestinal, para que tudo corra bem. É super, super eficaz, mesmo em caso de enjoos, vômitos, aplicar ali na barriguinha, na zona do estômago, pingar uma gota nas mãos e dar assim um bocadinho a cheirar à criança para ela também poder ir inalando, ok? Existe depois também uma mistura própria também para os pequeninos, que é o Tamer, que quem já é membro este mês vem da oferta, também lembrar que até dia 15 podem receber gratuitamente. Isto também é para picar quem ainda não é membro saber, que nós temos depois óleos grátis todos os meses. E então existe o roll-on já próprio para as crianças com a mistura digestiva, precisamente também para enjoos e para diarreias e para essas situações digestivas. Este Zengest pode ser aplicado das 3 formas, ok? Ingerido, não é? Para estas situações de enfartamento, dores de estômago, azia, okay? Pode ser aplicado topicamente também, mas também aromaticamente. Eu não sugiro tanto no difusor, porque geralmente se eu estou enjoada serei eu. Então eu sugiro pingar, por exemplo, no lencinho e ir cheirando, ou assim nos pulsos e poder ir cheirando, por exemplo, durante a viagem, ou dar a uma criança um lencinho para ela poder ir cheirando ao longo do dia. Okay. Deixo também algumas sugestões para utilizarem no difusor, conforme o objetivo, que eu já aqui fui falando,
Também depois há difusores que se podem pôr no carro, não é? Que também ali na entrada do ar, e depois isso também é giro para todos beneficiarem. Mas eu fui falando aqui de algumas das misturas que então eu uso, seja o limão e o peppermint então para os trabalhos de casa, para o teletrabalho, que é limão, energia positiva, para evitar comportamentos de oposição, não é? Da criança, não apetece, não quero, peppermint para foco e concentração. Para dormir melhor, a combinação dos dois, ok? O frankincenso e o limão para nos levantar aqui a moral, não é? Os nossos medos, os nossos receios, é uma combinação muito interessante. Para questões de alergia, a combinação dos três que eu falava no início, e para questões de germes, de viroses, quem tem espaços comerciais com grande circulação de pessoas, é um óleo muito interessante a ter, as pessoas vão gostar do cheirinho, porque tem aqui um cheirinho a canela, a laranja, posso combinar com uma gotinha de lavanda, uma gotinha de limão. Lavanda, se calhar, depois ficamos todos muito zeros, depende do trabalho, do que é. Mas o On Guard combinado aqui com outros aromas, ou só o On Guard, é maravilhoso, ok? Por isso ficam também aqui as sugestões. Como vê, este é um mundo incrível, seja para dormir, seja para utilizar em receitas, e eu aqui é sempre para me lembrar da famosa mousse de chocolate com uma gotinha de peppermint, uma, duas, que fica maravilhoso. Nesta semana também vimos aí umas panquecas também e um bolo feito com a nossa laranja, mas por exemplo eu também posso fazer panquecas com On Guard, com a nossa mistura de proteção. Vejam depois o mundo que isto é. E nós temos aulas depois com estas partilhas. Pode ser também utilizado em animais, depois com os cuidados específicos, nos cuidados de rosto, nas limpezas da casa, o limão para limpar vidros, para limpar inox, é brutal, ok? Para os miúdos, para a concentração, para desportistas, para questões emocionais, ok? Descubram este mundo incrível. Para quem está curioso em termos de preços, todos estes óleos são vendidos a avulso, okay? Só que quando são vendidos a avulso só se vendem em frasquinhos de 15 mililitros. Okay? Daí que existem depois as opções das versões em kit, que de alguma forma, e uma forma ainda bastante grande, fica bastante mais acessível se comprarmos no formato kit. Existem estas duas versões, okay? A versão 5 mililitros, que são os frasquinhos mais pequeninos, e a versão 15 mililitros, que é o triplo da quantidade. Qual é que é a diferença entre elas? Estes valores são valores finais, já tem tudo, portos incluídos, taxa de inscrição, que é a da oferta, é grátis, não pagam mais nada por isso, é este o valor. Ambos trazem um livrinho de explicação dos óleos que constituem, dos diferentes óleos que existem do Terra, okay? E como eu estava a dizer aqui, a grande diferença entre eles é que este acaba por ter o difusor e ter o triplo da quantidade. Vocês também podem acrescentar um difusor neste pequenino, ok? Ele custa 150 euros, com o difusor custa preço membro 41,75 euros, ok? Fica, o total fica 191,86, penso que não me estou a trocar. O que é que isto quer dizer? Que vocês por menos mais 90 euros, menos de mais 90 euros, vocês acabam por conseguir ter o triplo da quantidade. Daí eu habitualmente sugerir que quem precisa de difusor, podendo optar pelo kit maior, porque a diferença depois não chega a 90 euros e ficam com o triplo da quantidade. Não podendo, querendo só experimentar, este já é uma excelente opção, ok? Porque sem dúvida depois vão haver óleos que vocês usam mais, outros menos. É o que eu costumo dizer, pois cabe-nos a de nós vos ajudar a utilizá-los todos. Eu posso-vos dizer que, por exemplo, um air destes cá em casa dura 3, 4 meses, eu este aqui, coitado, este ia voar completamente, pronto. Mas claro que vocês depois podem, conforme vão precisando aqueles óleos que usam mais, irem depois comprando. Okay? Mas façam um bocadinho a avaliação, se for uma família grande, só vocês, o que é que faz mais sentido. Mas posso-vos dizer que há óleos que voam, okay? Há óleos que voam mesmo. Isto depois depende de família para família, eu uso muito Air, mas por exemplo há famílias que é muita questão do Zengest, o On Guard agora tem sido também bastante utilizado, quer no difusor, quer com a questão dos roll-ons, o tea tree é para o dia-a-dia, pronto, o limão, o peppermint e o lavanda no exercício diário, mas depois vocês também vão descobrindo um bocadinho quais são os óleos que para vocês fazem mais sentido. O que eu vos digo é, não os deixem aí, ou seja, deixem-se maravilhar e ponham os óleos a atuar na vossa vida. Eu tenho a certeza que vocês fazendo, há deles, por exemplo, para a dor de cabeça, que não falei do peppermint, aplicar localmente o peppermint, em segundos vocês vão ver resultados. Okay? Um Zengest, eu sei que dou uma gota a uma pessoa e a pessoa diz, eu já estou melhor. Se calhar é por causa do óleo, pois eu acho isto muito curioso, pois as pessoas mandam-me mensagem a dizer, não sei se foi coincidência, nós rimos sempre com isso, não sei se foi coincidência, mas o que é certo é que eu me sinto melhor, né? São as coincidências incríveis dos óleos. Né? Há deles que eu digo que vai ser uma melhoria contínua, porque
que era o caso de eu vos dizer de fazer um exercício do lavanda e o peppermint diariamente. Vocês não vão demorar muitos dias, mas vão começar a ver mudanças na vossa vida, porque a vossa energia vai completamente mudar com este equilíbrio energético, ok? Por isso, limãozinho, ver se dão bem com o limão a beber diretamente na água, ou se é melhor fazer a ingestão através das cápsulas, ok? Mas iniciar a ingestão do limão e o equilíbrio com a lavanda e o peppermint, ok? E o frankincense, vale muito, muito, muito a pena, o vosso seguro de vida. E era um bocadinho isto, em que zona se aplica o peppermint para a dor de cabeça? Precisamente onde dói, ok? Ou seja, vamos aqui, pode ser, eu geralmente não sugiro diluir, mas vamos aqui colocar o peppermint e aplicar na zona das têmporas onde dói. Se for aqui na zona da cabeça, aplicamos na zona da cabeça conforme a zona onde está a doer. Também curioso que às vezes, conforme a zona onde dói, isso também tem significado, ou seja, significado mesmo em termos neurológicos, em termos de psicologia. Se for mais à frente é uma questão mais emocional, se for cá atrás na zona occipital geralmente é vista, óculos, vista cansada. Pronto, depois isto também aqui a psicóloga já a falar, que depois também pode ser necessário também perceber aí essa parte emocional e de que forma é que também os óleos podem ajudar, mas o peppermint é maravilhoso. Okay? Peppermint combinado com lavanda ou só peppermint é muito, muito bom. Dizer-vos o quê? Que eu estava aqui a falar mesmo de adquirir o difusor e de ter a taxa de inscrição. Qual é que é a vantagem destes kits? É que com estes kits vocês ficam logo também inscritos como membros do Terra, inclui a taxa de inscrição. E vocês, que é isso, eu não gosto nada de ficar inscrito. Não tem nada de mal, só tem coisas boas. Okay? Em que sentido? Vocês não têm de todo qualquer obrigação de compra, vocês compram só se quiserem, se precisarem, se não quiserem, ninguém vos chateia, ninguém vos diz nada, não é esse o objetivo. Okay? Mas a grande vantagem é que se quiserem comprar mais alguma coisa, começam a poder comprar sempre com 25% de desconto. Okay? Tem a vossa página onde vocês podem comprar diretamente e comprar sempre com 25% de desconto. E depois a parte mais gira é que todos os meses há óleos de oferta, se fizerem então a vossa compra, e se forem fazendo compras também vocês vão acumulando pontos. Pontos, é quase igual a euros, não é? São pontos de venda que depois vocês podem trocar por produtos ou para vocês ou para quem quiser às vezes vender, também existe depois essa parte, não é? Se bem que eu acho sempre que o devido apoio tem aqui sempre a equipa em que vocês podem convidar as pessoas para vir às aulas e os clientes são vossos, não é? No fundo, mas que é sempre também interessante nós com esses mesmos pontos depois adquirimos também produtos para nós experimentarmos. Ainda nesta semana em que falávamos dos produtos de rosto, depois há uma linha de rosto também muito interessante para cuidados de pele, cuidados de rosto, e depois nós podemos mandar vir gratuitamente com os pontos que vamos acumulando. Por que se inscrever connosco? Porque efetivamente eu acho que somos a equipa mais completa da do Terra, há várias equipas, vários ramos, não é? Nós somos da equipa do Dr. Wang, que é um médico chinês excelente, que também nos ajuda em termos desses protocolos, doença a doença, para nos apoiar, mas se calhar também um bocadinho inspiradas por ele, nós temos de facto fazemos um esforço muito grande por nos mantermos sempre atualizados com o melhor do conhecimento, com o melhor do apoio para apoiar todas as pessoas que queiram começar a utilizar os óleos. Temos diferentes grupos, alguns são no WhatsApp, outros no Facebook, não é? Que nós temos aqui várias pessoas também, cada uma delas com a sua equipa, cada uma acaba por ter o seu grupo, a sua forma mais fácil de acompanhar o seu grupo, por exemplo é no WhatsApp, que eu digo que é tipo a linha de saúde 24, que vocês, qualquer questão que tenham, qualquer hora, vai haver alguém a responder-vos. É assim, se calhar às 3 da manhã não logo, mas assim que eu acordo de manhã geralmente dou a resposta. Ainda hoje me perguntavam se o óleo podia ser utilizado em situações de glaucoma, outras vezes é dor de ouvidos, criança de 5 anos, tosse, criança de 10 anos, tosse com expectoração, arranquei um dente do siso, não é? Que nesta semana também tínhamos. E então estamos sempre ali prontos para vos ajudar e dizer destes óleos que a pessoa já tem, quem não é a ideia, tu não precisas comprar isto, não precisas daquilo, não é nada desse objetivo, dos óleos que vocês já têm, vocês saberem que têm um tesouro em vossa casa, ok? E que têm ali uma alternativa excelente para outras medicações mais pesadas, com mais consequências, com mais efeitos secundários, e que a natureza nos dá aqui, nos dispõe, nos disponibiliza para que possamos então aproveitar o melhor que a natureza tem. Eu gosto muito desta frase e gosto de terminar geralmente a minha aula de farmácia com ela, mas que diz precisamente isto: felicidade é passar reto por uma farmácia porque já nada nos dói, passar reto por uma loja porque já temos tudo o que precisamos, nem precisamos entrar, ir para casa onde temos de facto alguém nos esperando. É um bocadinho isto que vos desejo, é que vocês possam passar pela farmácia e já não precisarem de lá entrar, porque passam-se meses, agora com os testes de Covid temos de lá ir outra vez de vez em quando fazer uns testes, okay? Mas passam-se meses sem ir à farmácia, precisamente porque eu tenho este tesouro em casa.
E o que eu tenho para vos dizer é agradecer, espero que ainda aí estejam, espero que tenham gostado da aulinha. Vou também parar a gravação para o caso também de haver alguma questão e se quiserem ligar as câmaras.